nós vamos dar início mais uma vez ao nosso projeto Aprendendo a Ser com Quem Já É, Histórias Inspiradoras. Lembrando mais uma vez as nossas competências socioemocionais. Eu acho que nunca essas competências elas foram tão exploradas e comentadas como estão sendo agora, né? Lembrando que essas competências elas envolvem tanto a questão aqui do profissional, que é seria um dos focos, né, do nosso projeto, mas ela também envolve toda a nossa vida. E devido ao momento em que nós estamos passando, nós estamos tendo que desenvolver várias dessas competências para que a gente possa conseguir passar por esse momento, né, de vida que nós estamos vivendo. E a pergunta que eu começo fazendo para vocês hoje é o seguinte: você já imaginou um mundo sem a escrita? Imagine se não existissem as letras, não existissem as palavras. Vocês já pensaram o que seria nessa situação? Aqui eu faço uma colocação, segundo o site da Escola, o que é a escrita? Não é? Então, assim, de uma forma bem resumida, é um recurso que a gente tem, né? A maioria das sociedades humanas faz uso para a transmissão do conhecimento, registro de dados, celebração de acordos, tratados e contratos, e reprodução de cânones culturais, de regras culturais, né? A sua concepção foi talvez o capítulo mais importante na história da evolução humana, e para muitos autores serve de delimitação entre a pré-história e a história. Então, se nós formos ver essa questão da evolução, a escrita lá quando ela começou, não é? Nas civilizações antigas, o porquê dela, a função social dela lá atrás, ela já tinha uma função, e essa função ela foi evoluindo com o passar do tempo, e hoje ela também tem uma função importantíssima, tá? Hoje, quando você pega um livro feito há muitos séculos atrás, você consegue, através da escrita, viajar, não é, até aquele momento e conhecer como que foi, como que as pessoas viviam, como era a sociedade da época, e tudo isso é muito mágico, não é? Como diz a Clarice Lispector, minha liberdade é escrever, a palavra é o domínio, é meu domínio sobre o mundo, ou seja, através das minhas palavras eu posso perpetuar as coisas que eu penso, os meus sentimentos, e através dela também que a gente consegue, através da nossa leitura, conhecer um pouquinho mais do outro, o que o outro pensa, quais são seus objetivos, suas histórias de vida. Então, a gente vê que a escrita ela tem um papel importantíssimo na nossa vida, na nossa civilização, na nossa história. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai falar conosco, é o Douglas Nunes. Ele é escritor, né, ele tem outra profissão também, mas hoje ele vai falar um pouquinho do ponto de vista de escritor. E é um prazer tê-lo aqui conosco. Ele é o autor desses 2 livros, né, O Ouro do Faraó, A Cruz e o Revólver. Eu dei uma pesquisada, viu, Douglas? Gostei bastante dos seus livros e eu gostaria de começar a agradecer você pela sua presença e gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Marcela, muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse convite, né, de participar desse projeto. Eu achei um projeto muito interessante. Parabenizar vocês por esse projeto, porque é dar aos alunos a oportunidade. Eu acessei o canal no YouTube, eu vi que eles estão tendo muito contato com vários profissionais. E na formação, eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso incentiva o aluno, faz com que o aluno, às vezes, que está ali em dúvida com relação à sua vocação, ele consiga traçar o norte, ele consiga se inspirar em alguma coisa. Então, eu achei fantástico esse projeto e eu fico muito feliz em participar. Então, muito obrigado e parabéns aí a vocês.
Meu nome é Douglas Nunes, eu sou natural de Vargem Grande do Sul, né? Hoje eu tenho 32 anos de idade, aí vou fazer 33 no fim do ano. Fiz faculdade de Direito em São João da Boa Vista, me formei em 2009. Fui educador universitário do programa Escola da Família aqui em Vargem Grande do Sul entre 2005 e 2008. Trabalhei aqui na área jurídica, né, de cartório durante muitos anos e depois eu resolvi, quando eu terminei a faculdade, advogar. Então, hoje eu sou advogado aqui em Vargem Grande do Sul. Muito bem, nós é que agradecemos a sua presença, mais um advogado, né? Esses dias nós fizemos uma live também com uma advogada, foi muito, muito produtivo, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse seu lado de escritor, que eu acho que encanta todo mundo, né? Eu acho que todo mundo, quando vê um livro, logo pensa, quem escreveu? Como foi? Então, isso deixa as crianças muito, assim, curiosas, e não só as crianças, porque eu fiquei muito curiosa também, tá? Nós fizemos algumas perguntas, os alunos também, então eu vou chamar alguns alunos, que eles têm algumas perguntinhas para você, tá bom? Através, né, das nossas pesquisas, nós vimos que o desejo de se tornar um escritor, ele surgiu bem cedo na sua vida, né? Você poderia nos contar um pouquinho sobre isso? Eu tive contato com a leitura, eu acredito que todo escritor tem o seu primeiro antes do desejo de escrever alguma coisa, ele tem o contato com a leitura, né? E o meu contato com a leitura foi muito cedo. Meu pai era um leitor assíduo, embora ele não tivesse uma formação superior, ele tinha por hábito a leitura. Então, desde pequeno, eu ouvia ler. E isso me incentivou, me despertou o hábito da leitura desde muito cedo. Então, sei lá, com 7, 8 anos, eu já lia alguma coisa ou outra, e aí, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo contatos com vários outros autores, várias outras literaturas, até que eu acredito que com os meus 15, 16 anos, começou a nascer a ideia de escrever alguma coisa. E como eu fazia nessa juventude? Eu tinha por hábito escrever da forma antiga mesmo, que era lá com a caneta, caderninho, eu já ia escrevendo alguma coisa ou outra, fiz algum poema, mas a minha vontade mesmo era de escrever alguma coisa mais voltada para o romance, para a literatura, alguma coisa nesse sentido. Isso lá com meus 15 anos. Até que com 16, eu acho que com 16 ou 17 anos, eu tive contato com a obra de Jorge Amado. E eu descobri que Jorge Amado publicou o primeiro livro dele, ele tinha 18 anos de idade. Então eu me incentivei, falei, eu vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido, publicar alguma coisa. E aí eu tinha ideias, comecei a trabalhar nas minhas ideias, né? Então, eu comecei a escrever o meu primeiro livro, eu tinha acho que 17 anos e meio de idade, mais ou menos. E inspirado nessa situação, né? De eu ter conhecido Jorge Amado, ter descoberto que ele publicou o primeiro livro dele com 18 anos de idade. Então, por isso que eu comecei cedo. Logicamente, hoje eu tenho 32 anos. O meu segundo livro eu tinha 20, quando eu publiquei. Então, se você for fazer uma análise, o meu primeiro livro é uma obra infanto-juvenil. Tem mais ou menos essa característica. Muito interessante. Então, no caso, seria o Jorge Amado aí a sua grande inspiração, ele que através da leitura dele,
da vida e obra dele que inspirou um outro escritor. É bem interessante isso, né? Sim, sim. Eu, eu tive muito, assim, eu tive muito contato na minha adolescência com vários tipos de literatura, né? Nacional e internacional. E eu gosto até hoje, embora eu tenha mais hoje, por força da profissão, o hábito de ler obras técnicas, mas conhecer um pouco da literatura mundial. Então, eu sempre, logicamente, gostava da literatura nacional, Jorge Amado, as obras clássicas, né, que a gente, por força da formação, tem que ter contato, Machado de Assis, José de Alencar, mas eu sempre brincava assim, vamos ver uma obra norte-americana, e tinha contato com algum escritor norte-americano através de um livro de um norte-americano. Inglês, enfim, tive aí várias inspirações, mas o ato de publicar o primeiro livro aos 18 anos foi por saber que Jorge Amado tinha feito isso. E Jorge Amado é um dos grandes escritores nacionais. Não conheço toda a obra dele, mas ele me incentivou bastante. Ele, jovem, ele trabalhava em redação de um jornal, se eu não me engano, um estagiário, 17, 18 anos de idade. Perfeito, muito bem. A gente queria saber o seguinte, então foi aos 16 anos que você... Quantos anos você tinha quando você publicou o seu primeiro livro? Quando eu publiquei, eu tinha 18 anos. Não, 18 anos. Foi em 2006. Mas era uma obra que eu comecei a escrever, eu acredito que com 17 anos, 16, 17 anos. Eu trabalhei bastante tempo antes de finalizar o texto e querer publicar. Bom, então deu certo a tua estratégia, né? Dos 18 anos, deu certinho. Bom, e a pergunta é essa, né? Como foi esse processo dessa escrita de livro? Se demorou muito? Se você fez muitas pesquisas? Como que foi esse processo do fazer o livro? São dois processos diferentes, considerando as minhas duas obras. Elas são diferentes uma da outra. Elas são romances, mas o primeiro livro, ele é uma história ambientada no Egito Antigo. O meu segundo livro é um romance policial, uma coisa que eu sempre gostei de ler, então é diferente, os processos são diferentes. O processo em si de um livro, eu acredito que cada escritor deva ter o seu processo de criação, mas eu acredito que a base deve ser a mesma para todo mundo. Primeiro, eu acho que a gente precisa apresentar os personagens ao leitor. Então, você precisa você precisa trabalhar cada personagem que o seu livro vai ter. Então, eu trabalhei cada personagem. Lembrando que são pessoas diferentes, então o processo de criação dos personagens envolve personalidade, enfim, são pessoas. Então, você tem que criar uma personalidade para aquele personagem. Logicamente, a personalidade de acordo com o rumo que aquele personagem vai ter na história. Então, o primeiro passo é trabalhar a personalidade desses personagens. Como o meu primeiro livro foi ambientado no Egito Antigo, era uma paixão de adolescência. Eu sempre gostei. Eu não tive muito contato com videogame na época, então eu tinha muita paixão por história antiga, história da civilização. Então, quando a minha tia voltou de uma viagem que ela fez para o Egito, e eu vi as fotos ali, eu comecei a querer entender aquilo e ler muito, eu lia muito, então demandou pesquisa, mas que por conta de eu já estar lendo muito sobre o Egito Antigo, eu já tinha um conhecimento. Mas é uma obra que demanda, sim, pesquisa, porque você está ambientando uma época antiga, então você tem que conhecer a sociedade daquela época, a civilização que eu estava inserindo naquela história,
Alguns personagens do livro são personagens que de fato existiu, como o faraó, né, que está na obra, e muitos outros ali. Então, de acordo com o que eles representaram na história, eu tive que criar algumas personalidades, logicamente com a licença poética que a gente tem de querer colocar alguma coisa ou outra que, de fato, pode não ter realmente acontecido, né? Então, o processo de criação do livro Ouro do Faraó foi esse. O estudo da civilização da época, a criação dos personagens e suas personalidades, e o objetivo da obra, né? O que seria o objeto da obra. Contar uma história, obviamente tem uma história fictícia no meio, que envolve personagens fictícios, além dos personagens históricos, e colocar lá o básico que a gente sempre aprende quando vai fazer uma redação, que é o começo, meio e fim. A história vai começar aqui, vai passar por isso e vai terminar aqui. Obviamente, esse processo de escrita, ele é longo. Eu acredito que eu escrevi O Ouro do Faraó em um ano e pouco. E conforme você vai desenvolvendo a história, você pensa, muda alguma coisa, acrescenta algo que no início você não tinha imaginado, porque a sua criatividade ainda está ali trabalhando na história. E no final, às vezes, sai um pouco diferente da ideia original, porque você teve todo esse longo processo de escrita. A Cruz e o Revólver é um romance policial, então o objetivo, criar um romance policial que você tem um assassinato e um personagem da história é o assassino, só que isso vai ser revelado no final. O clímax da história é descobrir quem é o assassino. Só que a Cruz e o Revólver eu trabalhei mais a questão não só de criar esse gancho, né? Você tem um personagem que vai ser assassinado e um dos personagens é o assassino que vai ser descoberto no final, mas eu trabalhei um pouco mais no processo a personalidade de cada personagem. Aí eu já trabalhei um pouco mais nesse sentido, de apresentar personagens que têm ali as suas ideias. Às vezes o escritor, obviamente, inclui as suas percepções, as suas ideias em algum personagem que ele cria ali na obra. Tem algum personagem no Ouro do Faraó que, em alguma fala, em alguma ação, coloca uma percepção minha. A Cruz e o Revólver, a mesma coisa. Então, ali tem personagens que falaram coisas que eu falei, né? Que era do meu pensamento. Aí, esse foi o processo para a Cruz e o Revólver. Simples. Quando eu tentei fazer o terceiro livro, e aí já era aquele momento em que eu optei por abrir o escritório de advocacia, e aí eu não consegui conciliar mais a atividade de escrever com a advocacia, embora a advocacia exija muita escrita, eu acho que eu escrevo tecnicamente, mas eu escrevo muito mais. A história seria ambientada novamente em uma época antiga. E aí o procedimento seria o mesmo do Ouro do Faraó, você pesquisar a sociedade daquela época, as personalidades dos personagens e criar o objetivo. O objetivo cada obra tem que ter, né? Por mais que seja, por exemplo, um romance policial, ele tem que ter um objetivo ali. Por exemplo, o Revolver faz uma análise que eu tinha à época de uma sociedade de um interior, né? Eu via da seguinte forma: a Agatha Christie era uma escritora de romance policial, porém ela era inglesa, então ela tinha lá o Hercule Poirot, ela ambientava os romances dela lá na sociedade dela. Então, como eu era um morador do interior de São Paulo, eu trouxe isso para o interior de São Paulo. Então, A Cruz e o Revólver, ele é um romance policial do interior de São Paulo, trazendo aqui
como prefacista do livro fala, trazendo as nuances do interior paulista. Com o processo de escrita longo também, né? A gente começa a escrever, você tem uma ideia do que você projeta a sua obra, mas o processo de escrita é longo. Eu acredito que eu gastei 8 ou 9 meses para escrever A Cruz do Revólver, porque ele era um romance mais simples, não tinha estudo de sociedade, não tinha nada disso, porque ele era contemporâneo, e todo um procedimento que, obviamente, é o mesmo, é o que eu disse. Você vai alterando alguma coisa, colocando alguma coisa, mudando o personagem, o destino de algum personagem ou outro, durante todo esse processo. Agora, o processo de escrita, ele exige uma coisa que eu tive a oportunidade de falar uma vez aqui na Casa da Cultura, em Vargem Grande do Sul, quando eu fui convidado para falar, numa oficina que eles fizeram aqui, que é a questão de você ter uma rotina. Você tem que criar uma rotina. Quando você cria o objetivo do livro, os personagens, faz toda a pesquisa, você tem que se inserir numa rotina diária de desenvolver o texto. Nem que seja 20 minutos. Às vezes você pode ficar mais tempo desenvolvendo seu texto, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas se no dia seguinte você fala, não, ontem eu trabalhei bastante, eu vou deixar para amanhã, já corta a sua rotina, e para um livro isso é extremamente complicado. Isso eu verifiquei escrevendo e já ouvi isso também de outros escritores. Essa rotina de pelo menos 20 minutos no dia você trabalhar no texto. Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre o que diz os seus livros? Tem mais alguma coisa que você queira nos apresentar sobre essas 2 obras? Tem sim. Elas devem ser uma aventura bem grande, assim, né? Eu fiquei interessada, eu quero ler. Esse aqui é o primeiro livro, O Ouro do Faraó. O Ouro do Faraó, ele é ambientado num período de história do Egito Antigo que é muito fascinante. Todo mundo já deve ter assistido filme relacionado com múmia. A Múmia 2, a Múmia... Tem um monte de filme americano envolvendo a história de múmia, que alguém entra numa tumba, descobre a múmia acorda e aterroriza todo mundo. Esses filmes, eles vieram para o cinema na década de 20. Na década de 20, você tem os primeiros filmes envolvendo múmias que levantam do sarcófago e aterrorizam. Por quê? Porque foi na década de 20 que a única descoberta arqueológica da história do Egito, em que um historiador consegue encontrar uma tumba de um faraó intacta, da forma com que ele foi enterrado, foi em 1920 ou 22, eu não me lembro mais. Howard Carter encontrou a tumba do faraó Tutankhamon, que eu acredito que até hoje é considerado a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Então, esse faraó Tutankhamon, ele foi mais estudado na egiptologia por conta de ter sido o único faraó que teve a sua tumba encontrada intacta. Porque, se todos forem estudar um pouco a história do Egito, vai descobrir que os faraós eram enterrados com todo o seu ouro. Então, obviamente, a sociedade egípcia da época sabia disso e não deixava aquilo ficar lá em paz. Eles roubavam muito túmulos de faraó já naquela época, e logicamente durante toda a história do mercado negro de antiguidades, isso aumentou, e aí tinha-se a história desse faraó, e eu conhecia bem a história desse faraó. Um dos livros que eu li na minha adolescência foi O Egípcio, de um escritor chamado Mika Waltari. Ele tem um trechinho ali da história dele que ele fala, ele usa o personagem Tutankhamon ali em 2 ou 3 folhas, e aí eu escolhi esse faraó para escrever O Ouro do Faraó. Então, a história de O Ouro do Faraó nada mais é do que essa questão do roubo de túmulos, que era comum na sociedade do Egito Antigo, embora eles tivessem
como uma questão religiosa espiritual, existiam também os roubos. Tem personagens que eu coloquei ali que mostram como era feito o roubo de um túmulo de faraó naquela época. E o faraó da época era Tutankhamon, e eu escolhi ele para esse livro. E A Cruz e o Revólver, que é esse livro aqui, é o que eu disse, eu tinha muita vontade de escrever um romance policial com as nuances aqui do interior de São Paulo. Eu criei uma cidade fictícia do interior de São Paulo, situada ali perto de Ribeirão Preto, personagens fictícios, porém comuns em qualquer cidade do interior de São Paulo, principalmente cidades pequenas. Você tem ali o prefeito, você tem ali o empresário, então, enfim, tem todos esses personagens. E um assassinato, lógico, de um dos personagens que leva aí toda uma investigação para se saber no final quem é o assassino. Eu gostei muito de escrever esse livro aqui. Eu escrevi numa época que eu estava na faculdade de Direito, então, aprendendo ali a questão de direito criminal, então foi muito gostoso escrever esse livro aqui. Muito bem. A gente fica com vontade de ler agora, Douglas. Que bom, que bom. A gente não tem a hora de ler. Douglas, Oi? você disse que seu livro, né, é uma literatura infanto-juvenil. E Casabranca, não sei se você conheceu ou já ouviu falar do Ganimedes José. Não. Não? Então, Não. E aqui, todo ano, eles fazem a semana Ganimedes José, porque foi o nosso escritor, ele já é falecido. E tem um escritor também no Rio de Janeiro, acho que é Leonardo Naum, e ele estuda sobre o Ganimedes José. E ele disse que o Ganimedes José é o escritor brasileiro que tem mais obras infanto-juvenis publicadas no Brasil. Olha só. Pois é. A gente conhece muito como escritor de literatura infanto-juvenil aqueles escritores da coleção Vagalume, eu acho. Não sei se ainda existe essa coleção, mas eu conhecia bastante desses escritores porque eu li quase a maioria dos livros da coleção Vagalume. E tinha uma escritora também que era muito indicada, que eu não me lembro o nome. Acho que era Raquel de Queiroz, alguma coisa assim. Raquel de Queiroz é famosa. Mas depois você procura aí no Google, deve ter Ganimedes José. E o Ganimedes é com Y. E até nos livros do PNLD que veio agora para a gente escolher para usar na escola o ano que vem, e veio uma obra do Ganimedes José, nós ficamos bem contentes, viu? Isso é muito legal, porque é um casabranquense, né? Pois é. E estudou lá na escola, aqui no Tomás de Carvalho, e foi professor também. Por pouco tempo, mas chegou a trabalhar também como professor lá na escola. Muito legal. E é tão interessante isso, dona Luz. Eu sou de São José do Rio Pardo e eu não conhecia o Ganimedes José. Eu fui conhecer através do meu esposo, né? E depois, quando eu cheguei à escola, que nós começamos com aquele projeto da leitura, né? Que eu tive a oportunidade de ler a primeira obra, né, do Ganimedes José através da escola. E ele me lembra muito mesmo essa questão, como o Douglas disse, aquela questão da coleção Vagalume, aquela coisa infanto-juvenil, as aventuras. E até quando o Douglas foi falando um pouco do livro dele, eu me identifiquei muito com essas obras que a gente lia na adolescência, né? Tinha lá, acho que o tesouro do faraó. Essa questão do Egito, ela mexe demais com a cabeça da gente. Eu achava que fosse só comigo, mas eu estou vendo que não. Mexe muito essa questão do Egito,
né, dos faraós, desperta muita curiosidade. É um tema muito legal, viu, Douglas? É uma civilização fantástica. Eu li muito, muito, muito sobre eles, e eles tinham uma matemática, uma medicina muito avançada, muito né? avançada, e a mitologia egípcia também é muito interessante, muito interessante. A gente vê muito sobre a mitologia grega, a mitologia romana, mas a mitologia egípcia é fantástica. Quando a questão da edição, foi difícil conseguir uma diretora. Editora. Boa noite, Quanto à Heitor. questão da edição, foi difícil conseguir uma editora? Boa noite, Heitor. Obrigado aí pela pergunta. E é uma pergunta importante. A questão de escrever o livro em si não é tão complicado. O mais complicado é a publicação. Embora hoje em dia eu descobri uma ferramenta fantástica que me inspirou muito a voltar a escrever. Eu tinha desanimado bastante por conta da questão da publicação, porque às vezes você perde um ano escrevendo e mais um para publicar. Eu tive aí uma sorte de ter publicado o meu primeiro livro em 2006, quando começou a surgir a questão do e-book, que era o livro digital, alguma coisa do tipo. Existiam algumas editoras que faziam a publicação do seu livro para fazer o comércio digital. Isso era mais fácil. Não envolvia distribuição de livro, porque isso ficava muito fechado a grandes editoras. O acesso a essas grandes editoras era muito difícil. Quando você termina de escrever o seu livro, você tem aquilo que a gente chama de originais. Você tem os seus originais. O primeiro passo é você registrar os seus originais na Fundação Biblioteca Nacional. A Fundação Biblioteca Nacional é o órgão nacional hoje responsável por registrar as ideias, desenhos, músicas, letras e livros. E depois que você faz esse procedimento de registro, você tem que submeter seus originais à avaliação das editoras. Então, na minha época, você tinha que imprimi-los e postá-los por correio para cada editora. E eu fiz isso, não me lembro, fiz para várias editoras, o primeiro livro, você não tem uma resposta automática. Não é assim, olha, não, daqui 2 meses, ou um sim, daqui 2 meses. Às vezes uma editora demora 1 ano e meio, 2, para mandar a resposta dos seus originais, mesmo que não tenha interesse em publicá-los. Pode demorar 1 ano e meio, 2. E quando você tem 18 anos, você é muito imediatista, você fica muito ansioso. Então, eu fui mandando, e aí a editora Escortece, que é uma editora de São Paulo, falou, olha, a gente publica sobre o sistema de que o cidadão vai lá na internet, ele escolhendo o seu livro, ele compra, a gente edita e envia. Esse foi o sistema que eu consegui. Isso depois, acho que de 1 ano, procurando editoras. O segundo livro foi na mesma toada, no mesmo sistema, mas era uma outra editora do Paraná, se eu não me engano, que eu mandei os originais por e-mail, eles demoraram acho que 1 mês, 2, e falaram, não, a gente vai publicar, mas naquele sistema de livraria virtual, a gente não vai distribuir seu livro. A cada livro comprado, a gente edita e manda. Logicamente, você, como escritor, ganha lá um percentual de livros para fazer a sua noite de autógrafos. E hoje isso tudo mudou, porque a internet, hoje você tem até streaming de livro. E eu descobri a Amazon, que tem o Kindle, e inclusive na quarentena, eu pensei, falei, eu tenho 2 obras, eu quero disponibilizá-las de forma gratuita, de alguma forma. E fui pesquisar na internet, aí eu descobri a Amazon. A Amazon é uma editora. Você consegue publicar livros hoje pela Amazon, sem você mesmo ser o seu editor, né? Você faz a montagem do seu livro. Essa versão aqui
da Cruz e o Revólver não é da editora original Protexto. É uma edição que eu mesmo produzi no site da Amazon. Você envia o texto, acho que eles têm 1 ou 2 dias para verificar se é de fato um texto de um livro, alguma coisa do tipo. Eles liberam para você editar, e aí você escolhe a capa, o jeito que você quer a capa. E é muito mais fácil hoje. Então, você não depende mais de mandar originais para nenhuma editora, se você quiser. Você pode usar, inclusive, esse sistema. Você faz o seu texto. Eu tenho por costume contratar um revisor ortográfico, gramatical, preparou os originais e manda para lá. Que interessante, né? Esse processo, assim, para nós, para mim é novidade, acredito que para o pessoal também. É bem... Quando o sistema antigo, né, que deve existir ainda, porque o livro físico não vai acabar, você manda os originais para a editora que vai publicar demora aí um prazo, te manda um exemplar que a gente chama de boneco. Ele manda o boneco e aí você tem que autorizar o boneco, né? Você olha se está do jeito que você escreveu mesmo. Tanto que eu, nesse Ouro do Faraó aqui, eu tive que ler a obra umas 2 vezes por conta de boneco. Aí vem o boneco, você autoriza, a editora faz a capa, manda, você autoriza, e esse é o procedimento. Aí quando está tudo ok, eles falam, está publicado, marca aí sua noite de autógrafos. Que legal. Bom, a Nicole está por aí? Sim. Gostaria de perguntar qual foi a sensação ao ver seu primeiro livro publicado? Oi, Nicole, boa noite. É um filho, né, que nasceu. A sensação é mais ou menos isso, quando você recebe lá os seus exemplares. É satisfatório, é uma coisa muito emocionante. E do outro lado, você também sente um pouco de medo, né? Porque, poxa, agora as pessoas vão ler o que você fez, né? Será que a gente sempre tem a dúvida, né, com relação à nossa criatividade, né? Se ficou medíocre, se não ficou, enfim. É um misto de sensações. Em qual público você pensou quando escreveu as suas obras? Qual público você pensou em atingir? Quando eu escrevi as 2 obras, eu não pensei em público. Não defini nenhum tipo de público. No momento em que eu estava escrevendo e publiquei, eu não me ative em questão de público. Olha, vou escrever para tal público. Hoje eu sei que eu escrevi o Ouro do Faraó, até um pouco não sei a Cruz e o Revólver, mas o Ouro do Faraó para o público infanto-juvenil. Mas no momento de escrever, eu não foquei em nenhum público ao certo. Obviamente, depois que eu publiquei 2 livros, e depois com o decorrer dos anos, eu pensando em escrever novos livros, eu tinha um livro para determinado público, tem um rascunho para outro determinado tipo de público, mas para esses 2 eu não pensei muito em público. Eu tenho intenção de escrever novos livros para determinados públicos diferentes. Legal. A próxima pergunta do Gustavo era justamente essa. Se você tem planos para escrever novas obras. Tenho. Eu comecei há uns 6 anos atrás a escrever o meu 3º livro. O meu 3º livro e o 4º eu comecei ele 2 vezes, mas é aquela questão, se você não tem a rotina, não sai, não adianta, você tem que se dedicar pelo menos 20 minutos no seu texto. Eu tenho rascunhado na minha mente mais uns 2 ou 3 livros, mas que talvez eu não os escreva, talvez eu pense melhor num outro tema, num outro livro, mas é uma questão que, assim,
a advocacia, ela exige bastante. Então, para focar, para escrever agora, a curto prazo, eu não tenho. Eu pensei que eu poderia escrever agora na pandemia. Falei, poxa, agora com essa questão da pandemia, eu vou ter bastante tempo, mas, pelo contrário, não tive, trabalhei bastante e quem sabe o ano que vem estou me programando profissionalmente para ter um pouco de tempo para fazer um novo livro. Eu tenho muita vontade de escrever. Muito bem, Valdeci. O Douglas, no comecinho quando você entrou, né, online aí, você falou que você já tem outra profissão também. Então, só para o pessoal que chegou depois aí, fala para a gente aí, além de escritor, você exerce outra atividade, né? Quais são elas? Hoje eu trabalho na área jurídica, né? Eu sou advogado desde 2011, quando eu abri o escritório, especializado na área de direito imobiliário, né? E presto assessoria jurídica para construtores, loteadores, incorporadores, o ramo de direito extrajudicial, que a gente chama, né? Isso já vai fazer 9 anos e meio que eu estou atuando. Muito bem. Ô Douglas, qual mensagem você deixaria hoje para os nossos estudantes? Olha, eu acho que qualquer mensagem para estudante relacionada a conhecimento, né? Buscar conhecimento, né? A Marcela aí, quando falou sobre a questão da escrita no começo do evento, ela falou que sobre a questão da escrita como transmissão de conhecimento. Eu sempre vi a escrita dessa forma, transmitir conhecimento, né? E foi lendo que eu obtive bastante conhecimento. A gente não tem todo o conhecimento do mundo, por mais livros que leiam. Mas, quanto mais livros nós lermos, mais conhecimento teremos. A minha mensagem é leitura. Eu acho que a leitura é uma ferramenta fundamental para a obtenção de conhecimento em tudo. Hoje, você desenvolve muito a língua portuguesa lendo. Você desenvolve a sua capacidade de formar uma opinião coerente, uma opinião bem formada, com o conhecimento que você obtém lendo. Se você é um leitor assíduo, com certeza você vai ter possibilidade de, em contato com textos, ter uma opinião bem formada, você consegue se colocar melhor em qualquer situação, né? Um exemplo, a questão de fake news, que é a questão do momento. Você tendo o hábito de leitura e tendo conhecimento, você vai saber quando você está diante de uma fake news ou não. Então, a mensagem que eu deixo para os alunos é leitura, aproveitar bastante. E assim, tem gente que acha que a leitura é uma coisa chata, que não consigo ler, não vai. É questão de momento e é questão de você saber onde começar, né? Não adianta a gente falar, agora eu vou começar a ler e vou pegar Shakespeare para ler. Não. A gente tem um caminho para começar a ter o gosto pela leitura. E aí cada um tem que descobrir o seu, né? E não deixar de buscar, logicamente. E não julgar o seu gosto pela leitura baseado em alguma coisa que você tentou ler e não conseguiu. Eu tentei ler vários livros até hoje, nunca consegui. Alguns livros que eu tentei ler na minha adolescência, não consegui. Depois, com mais maturidade, eu consegui ler, né? Porque tem livro que eu acho que você precisa ter um pouco mais de maturidade para ler e entender o que você está lendo.
e não ter vergonha de falar, olha, não consegui ler isso aqui, vou partir para outro, e buscando para ter esse hábito de leitura, eu acho fundamental. E aproveitar a escola, porque a escola é uma fonte de conhecimento que, enquanto aluno, a gente não tem muito, não valoriza muito, não. A gente tem que ser sincero e falar, olha, a escola é um saco, enfim, mas ela é uma fonte de conhecimento, e na escola, cada aluno, com certeza, tem contato com professores que têm a possibilidade de passar experiência e conhecimento de forma gratuita, que é muito difícil a gente conseguir, e depois a gente vê que perdeu grandes oportunidades. Então, aproveitem bastante a escola, os professores, bastante leitura e buscar o conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que a gente não perde. A gente pode perder qualquer patrimônio, menos conhecimento. Logicamente que, a não ser que a gente tiver um problema de saúde mental, a gente perde conhecimento, mas fora isso, é imperdível o conhecimento. Muito bem. Muito bem. Marcela? Bom, a gente só tem a agradecer, né? Eu acho que essa mensagem que você deixou para nós, ela vem a calhar com a nossa filosofia da escola, principalmente nesse momento que a gente está afastado da escola, mas não dos nossos trabalhos, e o tanto que a gente vem incentivando, né, as crianças na leitura. A gente está fazendo as leituras pelo Meet, com a obra do Pequeno Príncipe, tentando oferecer, né, uma obra, como você disse, né, que se encaixe no gosto. Começar de coisas simples, para que ele possa pegar o gosto da leitura. Então, a gente só tem a agradecer a você por reforçar mais uma vez essa nossa filosofia de trabalho, e que você veio somar muito, nos deixou bastante curiosos com relação às suas obras, né? Quem sabe a gente ainda consiga ler esse livro em sala de aula, apresentar para os alunos essa leitura. E é isso, nosso muito obrigada. A escola está de portas abertas para você. Quando nós voltarmos, se você quiser um dia conversar com as crianças, eu sei que é difícil, né? Imagino o quanto deve ser corrida a sua vida, mas nós só temos a agradecer. Você enriqueceu muito a nossa noite hoje. Imagina, eu que agradeço, Marcelo, o convite. Foi uma honra ter falado com vocês. Eu acho que é muito legal a gente transmitir essa nossa experiência. Eu fico muito feliz de ter sido convidado, né? E só reforçar que hoje o aluno também tem a tecnologia aí à disposição dele, tecnologia que eu tive um pouco, peguei o comecinho ali da tecnologia no ensino médio, mas não a tecnologia que tem hoje, né? Hoje o conhecimento está na sua mão, se você quiser usar a tecnologia nesse sentido, né? Então, eu fico muito feliz por ter participado e agradeço muito ao professor Valdecir, você, todo mundo aí por ter participado. Obrigado, Douglas, muito obrigado mesmo. Como a Marcela disse, a escola, né, está às ordens. Nós também temos lá um acervo literário, se você tiver algum exemplar, quiser doar para a escola. Claro. E aí a gente, né, pode ter acesso ao seu livro, tá? Aos seus livros, né? Mas muito obrigado, viu, Douglas? Muito obrigado. Boa noite, tá? Boa noite. O Douglas, o Douglas ele foi meu aluno lá no Alexandre Fleming, né? Foi aluno. Foi aluno, foi universitário, né? É amigo, né? E está sempre aí. Hoje em dia, Douglas, nós temos na escola, chama-se projeto de vida, uma matéria que chama-se projeto de vida. Era tudo aquilo que a gente queria quando a gente trabalhava lá atrás, há uns... quantos anos mais ou menos já faz? Uns 15, né? Ou mais? Aí? Uns 15 anos. Uns 15 anos mais ou menos, né? Que era tudo isso. E quando a gente estava lá no programa na Escola da Família,
a gente desenvolvia aqueles projetos, aquelas coisas, e era sempre para perguntar para o jovem o que ele gostaria, né, de fazer da vida dele, né. Então, hoje nós temos essa oportunidade, né, e esse presente, que é essa disciplina, que é projeto de vida. É uma coisa muito boa. E uma das coisas que tem no projeto de vida é o protagonismo. E você foi uma pessoa muito protagonista, né? Você foi uma pessoa que correu atrás, fez. E eu me lembro até hoje, lembra do quiz? Do quiz ainda você estudava no terceiro colégio, né? Se eu não me engano. Né? E quando você logicamente, professor, eu tive todo esse protagonismo graças à autonomia que o senhor me dava, né, na escola. Eu tinha liberdade de criar e correr atrás e tinha espaço, né, graças a essa abertura que eu tinha. Eu só agradeço por ter tido, porque lá eu tive experiências que me engrandeceram muito no exercício da advocacia. Mas aí, falando um pouquinho do Douglas, para você ver a questão do protagonismo dele, né? Na época, você fez o quiz, que era um pergunta e resposta para ensino médio, voltado para história, não era? Para Egito, e ele ia de voluntário no final de semana dar aula de história para o pessoal que ia participar do quiz. Era muito interessante. E mais interessante foi o prêmio, né? O prêmio, ele doou o videogame dele como prêmio. O que eu quero dizer é o seguinte, Douglas, é que pessoas que nem você, né, como você, que são inspirações para nós, viu? Como professores. E é o que a gente carrega na nossa vida toda. Olha, já faz 25 anos que eu trabalho, e você é uma das pessoas que eu sempre levo nas salas de aula como inspiração, né? Principalmente nessas aulas de projeto de vida, como outros alunos também que já passaram pela gente, né? Nós tínhamos uma equipe muito boa lá na Escola da Família, e que a gente leva também como exemplo, né? Então, é isso que deixa todo professor feliz pro resto da vida e falar assim, pode não ter aprendido muita química, mas você era estudioso, eu lembro disso. Mas aprendeu a viver e muito bem, né? E consegue levar isso também para muitas pessoas. Você tem essa questão humana sua, que ela é uma questão assim que para mim é o que vale mais que tudo nesse mundo, né? É quando as pessoas têm um olhar humano para o outro, né? De fazer algo para o outro sem pensar em nada em troca, né? Sem pensar em receber nada de volta. E isso vale a pena. Douglas, fico muito contente, viu, por você ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente. Isso daqui vai ficar gravado depois lá no Face, né? Depois eu até preciso pedir para a Marcela mandar autorização para mandar para você preencher, para mandar para mim de volta, viu? De causa de direito de imagem. Tá bom. Claro. Marcela, esse rapaz também era uma pessoa muito organizada, viu? Muito, em termos de papelada, essas coisas, era impecável. Impecável. Então, isso vai ficar... Depois eu vou editar mais a questão do vídeo, e vai ficar no nosso acervo, né, dos profissionais, né, que nos trouxe aí grandes inspirações, tá ok? Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado, professor, foi um prazer. Marcela? Ô Douglas, realmente o nosso projeto ele tem esse lance do Histórias Inspiradoras, né? É muito interessante o aluno quando ele vê o trajeto que a pessoa percorreu e a própria postura, né, de todos os profissionais que passaram conosco aqui até agora, sempre essa postura da empatia, né, pessoas responsáveis, e eu acho que isso se torna um espelho para os nossos alunos. Tem um aluno de 9º ano que está pensando em escrever um livro, ele já está escrevendo, tá? Ele pediu ajuda, né, para
auxiliá-lo quanto à escrita, mas hoje ele não pôde estar aqui, infelizmente, ele tinha um outro compromisso, mas eu tenho certeza que a sua fala depois, né, disponível lá no canal, vai servir de inspiração para ele também, né? Então, a gente pode ter os frutos aí da sua live também. É um garoto que tá cheio de ideias aí, né? E a gente, estou torcendo muito por ele. Então, é mas isso. É muito bom, quando você tem um aluno que se interessa pela escrita, incentivar bastante e deixar ele exercitar a criatividade dele escrevendo, apresentando para ele várias formas de escrita, poesia, contos, enfim, isso é muito legal. Muito bem, e você está fazendo parte também dessa nossa jornada, né, Valdeci? Isso mesmo. Então é isso. Bom, então vamos encerrando. Gostaria de agradecer a dona Luz Marina, né? Como sempre, uma diretora está sempre presente. E a semana que vem vai ser a Unifeob, né? Que vai estar com a gente. E no dia 13, a Maria, agora eu lembro o nome, né? A Maria, que é dentista, né? É isso? É assim que a gente chama? A doutora Maria, né? A dentista, que vai estar com a gente no dia 13. Tá ok? Então, agradeço a presença de todos. Se eu não me engano, acho que a Elaine já deve ter dado uma saidinha. Se a Elaine estiver aí, muito obrigado, Elaine. Muito obrigado aos colegas aí de trabalho que estão participando com a gente, né? Os alunos que participaram também. E até a próxima terça-feira.